Uma boa tarde aos queridos irmãos da Sociedade Espírita Círculo da Luz de Osório. Eu sou Janete de Azambuja Correia, falo de Porto Alegre e é uma imensa alegria estarmos juntos nesta tarde para trazermos uma mensagem de reflexão. O nosso tema hoje é o Ministério de Luz, da obra Dias Venturosos de Divaldo Franco, ditada por Amélia Rodrigues. Convido os irmãos, então, a unidos em pensamentos, neste momento, nos transportarmos para uma época mais distante. Retornemos a 2000 anos atrás, quando as bases de uma grande revolução iam ser instaladas sobre a Terra. Uma revolução diferente. Uma revolução de almas, uma revolução de sentimentos, uma revolução de fé, uma revolução de amor. Numa época em que a voz de João Batista era silenciada. João Batista era então levado ao cárcere no palácio de Herodes. Encerrava-se o ministério de João Batista, o qual em breve seria decapitado, para que se iniciasse o ministério daquele a quem ele havia anunciado, Jesus. E João Batista, quando se referia a Jesus, costumava dizer que não era digno sequer de retirar o pó das suas sandálias. Com esta metáfora, ele queria nos dizer que o Mestre era infinitamente mais evoluído, mais puro, mais sábio do que ele. Mas em todas as épocas, quando grandes almas encarnam entre nós, vem uma falange de espíritos que o assessoram, que reencarnam antes e durante a sua existência na Terra, para que a tarefa seja profícua, para que a tarefa seja cumprida, ou seja, a tarefa nunca é executada por apenas um espírito. Ou seja, mesmo se tratando de Jesus, a alma mais evoluída que já encarnou entre nós, ele necessitava do auxílio preparatório de muitos outros espíritos que o precederam, assim como João Batista. Então, João Batista preparou o caminho. Os discípulos ajudaram Cristo enquanto ele esteve entre nós e depois perpetuaram a sua mensagem, a sua tarefa. Então, tudo na espiritualidade obedece uma prévia e grandiosa organização para que tudo saia a contento, para que a humanidade receba os bálsamos que estas almas são incumbidas de semear entre nós, para que a humanidade possa estar apta, na medida do possível, a aproveitar as lições, a aproveitar os presentes que lhes são oferecidos durante a estadia dessas grandes almas aqui na Terra. João Batista veio, trouxe o batismo com água, como símbolo da limpeza das almas, como símbolo da pureza, porque naquele tempo os homens ainda necessitavam de alguns símbolos, de alguns instrumentos. Então ele trouxe o batismo como um símbolo de uma vivência correta a partir daquele momento. Ou seja, te batiza, purifica a tua alma, te arrepende dos teus erros e a partir daqui recomeça a tua existência. O povo tinha muito pouco conhecimento. Era um grande
desafio, então, começar a evangelizar aquelas almas. De um lado, os poderosos do alto da soberba, em número reduzido, mas detentores do poder sobre o povo, detentores dos recursos financeiros, detentores do acesso ao conhecimento, mas vaidosos, de corações embrutecidos. De outro lado, o povo miserável, sem acesso aos recursos, sem acesso ao conhecimento, desgastado, desiludido, explorado. Assim se delineava para o Cristo o grande desafio que deveria enfrentar entre nós. Jesus, então, deixa Nazaré e se dirige a Galileia, onde pretende instalar sua base de ação. A Galileia tinha como capital Tiberíades, uma cidade muito próspera em paixões, em ilusões, em descaminhos, em vícios de toda a ordem. E chega Jesus proclamando o arrependimento como o primeiro passo para a mudança de comportamento. No meio daquelas almas desesperadas para usufruir das ilusões passageiras, para usufruir da sexolatria, para exaurir os recursos, para chafurdar-se nos vícios. E Jesus prega o arrependimento. E Jesus prega uma mudança de comportamento. Assim como hoje, ainda é difícil mudar as nossas atitudes, naquela época também acontecia. Naquela época, também as almas tinham dificuldade em abandonar as ilusões e percorrer um novo caminho. A exaustão e a alegria ilusória do prazer, do gozo pervertido, eram substituídos não raramente pelo tédio, pela falta de aspirações maiores, pela falta de recursos, pelo desequilíbrio. A falsa felicidade nos diz Amélia, tem sabor mais carregado de vinagre do que o licor. Então, na exaustão dos falsos prazeres, aqueles homens viviam o tédio. Aqueles homens viviam o amargor da tristeza interior. E na tentativa de encontrar a felicidade, mais se afundavam no lodo das paixões, no lodo do desequilíbrio, do desrespeito, da falta de moral, do descaminho, do afastar-se da família, da destruição da base da existência. Não preenchiam os seus vazios, porque para preencher os vazios do coração e da razão é preciso desejar a mudança real. É preciso buscar a experiência renovadora. É preciso arrepender-se dos hábitos doentios. E nós sabemos que os hábitos doentios prendem cada vez mais as almas desequilibradas. Os vícios são como algemas que nos cingem a liberdade, que nos impedem de avançar. Jesus concitava a todos inicialmente a um autoexame da consciência, mas poucos eram aqueles que conseguiam olhar para dentro de si e assumir os próprios erros, olhar para dentro das suas almas e compreender que se tratavam de espíritos encarnados, que estavam aqui momentaneamente, que todo gozo
exaustivo da ilusão e dos vícios, apenas traria prejuízo. Que tudo aquilo que achavam que era alegria, na verdade, era sofrimento, era dor. Olhar para dentro de si, meus irmãos, há mais de 2000 anos, tem sido uma meta difícil para a humanidade. Arrepender-se dos erros requer que examinemos tudo aquilo que nós já praticamos. Requer que nós olhemos para as nossas escolhas. Requer que nós abandonemos alguns caminhos e recomecemos por outros mais profícuos, mais positivos. Os israelitas haviam sofrido muito com a escravidão. E a escravidão minou o caráter de muitos dos seus descendentes, nos diz Amélia. Ou seja, após um período de escravidão física, os homens buscam a liberdade, mas buscam novamente no lugar errado. Buscam no gozo infrutífero das paixões. Buscam na libertinagem e não na liberdade. Buscam no igualar-se àquele que anteriormente era o opressor. Buscam na tentativa de tornar-se tão poderosos quanto o opressor. Ao passo que a liberdade requer o perdão. A liberdade requer uma análise do cárcere que passou. Por que é que eu estive no cárcere? Por que é que eu passei pela dor? Por que é que a minha vida foi restrita até então? Por que é que eu sofri? Por que é que eu agora estou num momento de mais liberdade de ação? O que eu faço com a minha liberdade? E assim, meus irmãos, nós, hoje, 2000 anos depois, devemos nos perguntar: o que é que nós devemos fazer com tanta liberdade adquirida? O que é que nós podemos fazer com tantos recursos à nossa disposição? O que é que nós devemos fazer com o conhecimento do Evangelho do Cristo? Porque hoje, com certeza, em relação àquela época, nós vivenciamos dias venturosos, dias de maior liberdade, dias de liberdade de expressão, dias de abundância de recursos, dias de maiores facilidades, dias em que a comunicação entre os povos é instantânea. O que é que nós estamos fazendo com todos esses recursos que são colocados à nossa disposição? Estamos tentando nos igualar aos poderosos de outrora? Aqueles que, quem sabe, levaram João Batista ao cárcere? Que levaram Jesus à cruz? Ou estamos tentando nos tornar bons? Estamos tentando agir melhor? Estamos tentando usar a liberdade ao nosso favor? A escravidão, meus irmãos, é um ato hediondo. Submete o ser humano à situação de alimária de carga, lhe rouba assim a dignidade, destroça a alma, nos diz Amélia. O escravo da guerra perde a liberdade de movimentos e ação e depois ainda é privado da própria vida. Se verga a indiferença, a descrença, ao desrespeito por si mesmo. E nós, apesar de toda a liberdade que nós vivenciamos hoje, a quem nós ainda escravizamos? Se não a nossa própria alma, que nós escravizamos às ilusões, aos dissabores. Quantas vezes escravizamos os nossos irmãos à nossa vontade, à nossa ira, à nossa dificuldade de perdoar, ao nosso preconceito, à nossa discriminação.
a nossa dureza de comportamento. Não sejamos nós os opressores dos tempos atuais. Porque no passado, com certeza, nós já vivenciamos a posição de opressores e de escravos. Porque muitas encarnações nós já vivenciamos. Ora assim como poderosos, ora como escravos. Nós já vivenciamos todas as posições nesta terra. Será que não aprendemos ainda que é preciso abastecer as nossas almas de simplicidade, de humildade, como o exemplo que o Cristo nos deixou para sermos bons para toda a gente, para todos aqueles que convivem conosco, para darmos o exemplo de lealdade ao Evangelho do Cristo, para demonstrarmos que recebemos o nosso batismo espiritual, que ao conhecer o Evangelho do Cristo, que ao nos arrependermos das nossas atitudes equivocadas, nós estamos efetivamente nos tornando melhores. O que nós buscamos? Naquele tempo, o povo ansiava por um Messias violento, que lhes restituísse o status perdido há muito tempo, o orgulho ancestral de pertencer a Deus. Mas agora, sob a dominação romana que vivenciavam, tinham a liberdade novamente tomada, o culto vigiado, os passos controlados. Imediatistas necessitavam ver para crer, principalmente depois de uma época em que falsos messias já haviam se apresentado. Mas Jesus esperou calmamente o tempo de se apresentar ao povo. Muitos o aguardavam, muitos o reconheceram e seguiam. Mas aqueles que esperavam por um Messias violento se enganaram. E nós? O que nós esperamos em Jesus? O que nós pedimos quando nós rezamos? O que nós esperamos quando nós nos opomos aos nossos governantes? Nós esperamos que a violência cale aquilo que nos desagrada? Nós esperamos que um novo Messias venha entre nós para nos salvar? É hora, meus irmãos, de buscar dentro de nós o arrependimento pelos nossos gestos. É hora de praticarmos o perdão indistinto para com todos os nossos irmãos, assim como Jesus. Jesus era um pastor, reuniu ovelhas que não lhe recusavam a convocação. Ele sabia em quais corações ele poderia tocar. Se Jesus chegasse hoje, ele conseguiria tocar o nosso coração? Ele conseguiria provocar em nós a mudança de atitudes? A música da esperança naquele tempo cantava na região da Galileia a melodia abençoada da paz, a melodia de uma promessa de paz, a melodia de Jesus. Agora, meus irmãos, assim como naquele tempo, Jesus apenas semeou a paz e deixou a tarefa para nós, essa tarefa continua. Nós ainda não executamos em todas as notas a melodia de paz que o Cristo nos deixou. Nós ainda estamos aprendendo a tocar a nossa música. Jesus percorria as aldeias e cidades à margem do mar e falava do reino de Deus. E ao falar do reino de Deus, aqueles a quem ele tocava modificavam os seus destinos. Quando nós lemos o Evangelho do Cristo,
quando nós ouvimos as inúmeras explanações que chegam a nós instantaneamente neste momento de isolamento social. Nós modificamos os nossos destinos. O que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo, com este momento de reflexões? O ministério de Jesus ficou inesquecível, perpetuou-se por todos os tempos. Naquele tempo, havia muitos com patologias orgânicas e morais, cegos, surdos, mudos, aleijados, paralíticos nos desamparados, lunáticos, leprosos, obsediados, revoltados, ciumentos, perversos, inseguros, negligentes, viciados. Ainda há entre nós doentes de toda espécie, do corpo e da alma. Jesus atendia sem reclamação, recomendava que não voltassem a pecar, a fim de que não lhes acontecesse nada de pior. Vai, modifica as tuas atitudes. Vai, agora que te curei, e não peques mais. Porque são as tuas atitudes que te adoecem. Porque são as tuas atitudes que perturbam a tua alma. Porque são as tuas atitudes que te impedem de vivenciar a paz. Porque são as tuas atitudes que te impedem de perdoar. Porque são as tuas escolhas que te impedem de ser melhor. Vai, agora então, e não peques mais. Mostrava Jesus ser o Filho de Deus, que vinha modificar a terra, modificar os mansos e pacíficos, modificar os homens e transformá-los em seres mansos e pacíficos, reuni-los, criar a nova sociedade, oferecer a plenitude àqueles que lhe fossem fiéis até o fim. Ou seja, até o seu suplício, até o martírio. A música da voz de Jesus jamais silenciaria na terra. E a misteriosa áurea do Cristo ainda está entre nós. A misericórdia do seu amor permanece para sempre. Iniciava-se naquele período as boas novas. Começava o ministério de luz. Ouçamos, nos dias de hoje, reclusos nos nossos lares, no isolamento social, no cumprimento das nossas tarefas, aqueles que necessitam continuar a trabalhar, a música da voz de Jesus. Essa música é doce, é tênue, é suave, é vagarosa. A voz de Jesus é paciente. Essa música forma uma aura de luz, um rastro de bondade que se perpetua por todos os tempos. Ouçamos a voz de Jesus nos pássaros que cantam, nas flores que nascem, na relva umedecida, nas crianças que sorriem, nos idosos que retornam à espiritualidade após a missão cumprida. Ouçamos a voz de Jesus no doente que clama pela misericórdia, no resignado que aceita a sua dor. Ouçamos a voz de Jesus naquele que nos ofende e que necessita do nosso perdão. Ouçamos a voz de Jesus dentro de nós, a cada amanhecer, nos convidando ao recomeço. Ouçamos a voz de Jesus em todas as obras da criação, desde o grão de areia até
o brilho do cosmos, porque o Jesus, o nosso Cristo, está sempre entre nós. A boa nova e o ministério da luz habita entre todos os povos. Muito obrigada. Que uma grande paz permaneça com todos nós.